Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos dar continuidade ao nosso tema números inteiros. Vamos continuar falando um pouquinho de adição de números inteiros. Nessa aula a gente vai falar sobre a eliminação dos parênteses nas expressões de adição de números inteiros. Bom, então vamos começar entendendo como eliminar os parênteses. Exercício 77, eliminar os parênteses nos casos. Bom, então, a gente está tendo bastante contato esse ano com esse sinalzinho aqui, ó. Quem que é esse sinalzinho aqui? Ele pode representar várias coisas, né? Ele pode representar a subtração, ele pode representar o negativo de um número, ele pode representar o oposto, o inverso, tudo depende de que contexto que ele está, né? Por exemplo, esse menos aqui de dentro, ele está junto com 7, então ele representa o menos 7. Mas dependendo do contexto, ele pode representar outra coisa. Uma outra coisa que ele pode representar o oposto. Ó. Esse menos significa o oposto de menos 7. Aqui ó, é o oposto de mais 2. O oposto de menos 2. O oposto de mais 1. E assim por diante. Ou seja, quando a gente tem um menos antes, ele significa o oposto. Ou seja, lembra que o oposto faz? O oposto troca o sinal, né? É o sinal contrário. Então, o oposto de menos 7 é mais 7. O oposto de mais 2 é menos 2. O oposto de menos 2 é mais 2. O oposto de mais 1 é menos 1. O oposto de menos 3 é mais 3. E o oposto de 2 é menos 2, certo? Bom, e aí fica a dúvida, se o menos representa o oposto, e o mais, o que significa? Bom, o mais não significa nada, ele não é o oposto, ele é o número mesmo. Então, mais 4, então vai ficar o próprio número que está ali dentro, mais 4. Mais menos 8 é o próprio número, o menos 8, certo? Então, resumindo, qual vai ser a regrinha que você vai utilizar? Se tiver um menos na frente, significa o oposto, troca o sinal. Se tiver um mais, você mantém o sinal do que está lá dentro, certo? Então, olha aqui, ó, letra C, eu tenho um mais na frente. Se tem um mais na frente, mantém o sinal do que está lá dentro. Então, resposta menos 3, eliminamos os parênteses. Aqui tem um mais na frente, mantém o sinal do que está lá dentro, vai ficar menos 5. Aqui tem um mais na frente dos parênteses, então, vai ficar o próprio sinal que está lá dentro, mais 4. E aqui não tem nada, né, como se tivesse um mais na frente, então vai ficar mais 7. Ó. Então, não ter nada e ter um sinal de mais na frente é a mesma coisa. Ó. Mantém o sinal do que está lá dentro, pode eliminar os parênteses. Agora, na letra D, ó, a gente tem um menos aqui na frente. Né? O menos na frente significa oposto, troca o sinal do que está aqui dentro. Então, vai ficar mais 9. O menos troca o sinal do que está lá dentro, vai ficar mais 6. O menos troca o sinal, vai ficar mais 11. E o menos troca o sinal, vai ficar mais 8. Certo? Então, de uma vez, para fechar aqui, sinal de mais, mantém o sinal. Sinal de menos, troca o sinal. Então, aqui tem o mais, mantém o sinal, vai continuar menos 13. Aqui tem um menos na frente, troca o sinal, vai ficar menos 15. Aqui tem um menos na frente, troca o sinal, vai ficar mais 1. E aqui tem um menos na frente, troca o sinal, vai ficar mais 5. Exercício 78. Transformar em somas algébricas, eliminando os parênteses e efetuar as somas nos casos. Então, dessas continhas aqui, a gente tem que primeiro eliminar os parênteses e depois fazer a continha que sobrar. Ó. Então, vamos primeiro nos concentrar em eliminar os parênteses. Então, aqui a gente tem menos 3. Ó. O menos está na frente, o menos troca o sinal do que está lá dentro. Então, vai ficar mais 3. Aqui na frente dos parênteses a gente tem o mais, então mantém o sinal do que está lá dentro, vai ficar mais 3 também. E aí é só efetuar a adição que sobrou, mais 3 vai ficar mais 6. No próximo, para eliminar os parênteses, temos que olhar o sinal que está antes dos parênteses. Tem o sinal de menos, o menos troca o sinal do que está lá dentro, então vai ficar mais 7. Nos próximos parênteses, a gente tem menos na frente, troca o sinal do que está lá dentro, vai ficar mais 4. E aí sobrou só essa adição, ó, mais 7 mais 4, que vai dar mais 11. Na próxima conta, ó, temos aqui, vamos eliminar os parênteses, tem que olhar o que tem antes. Antes tem o sinal de mais, então mantém o sinal que está lá dentro, então vai ficar mais 2. O próximo tem um mais na frente dos parênteses, então mantém também o que está lá dentro, vai ficar mais 8. E aí é só efetuar a continha, mais 2 mais 8 vai dar mais 10. Por último, temos aqui, para eliminar esses parênteses, temos que olhar o que tem na frente. Na frente não tem nada, então é só manter o que está lá dentro, vai ficar mais 8. E no próximo tem um sinal de mais na frente. Então, o mais mantém o sinal que está lá dentro, vai ficar mais 7. Mais 8 mais 7 dá mais 15.
Exercício 79, ó. Efetuando primeiramente as somas entre parênteses, simplificar as expressões no caso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que primeiro fazer a conta aqui dentro, depois eliminar os parênteses, depois fazer a conta final, ó. Então, vamos lá. Primeiramente, quanto que dá a conta aqui dentro? Ó? Menos 5 mais 7 vai dar mais 2. Então, vai ficar menos, que é o sinal de fora, abre parênteses, e aqui a conta aqui dentro dá mais 2. Então, aqui é a mesma coisa, ó, dentro dos parênteses aqui dá mais 1. Então, copia o menos, o parênteses, e aqui dentro coloca o mais 1. Agora, a gente elimina os parênteses, o sinal de menos troca o sinal, fica menos 2. E aqui o sinal de menos troca o sinal, fica menos 1. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Resposta final. Agora é só utilizar a mesma estratégia, ó. Primeiro faz a conta aqui dentro, ó. Aqui dentro, menos 7 e menos 2 são dois números de sinais iguais, né? Os dois são negativos, e aí então vai ficar menos 9 aqui dentro dos parênteses, ó, e copia o sinal de mais da frente. Agora aqui, dentro dos parênteses, menos 4 menos 8 dá menos 12, copia o menos e o parênteses, só fiz a conta aqui dentro. Agora a gente vai eliminar os parênteses, ó. O mais na frente mantém o sinal que está lá, então fica menos 9. O menos troca o sinal do que está lá dentro, então vai ficar mais 12. E aí é só fazer a continha, ó, menos 9 mais 12, resposta dá mais 3. O último exemplinho aqui, a letra C, primeiro faz a conta aqui dentro, menos 8 menos 7 vai dar menos 15. Copia os parênteses, copia o sinal de fora. Faz a conta aqui dentro, menos 6 menos 2 dá menos 8. Copia os parênteses e copia o sinal de mais. Agora a gente tem que eliminar os parênteses, ó. Sinal de menos na frente, troca o sinal, vai ficar mais 15. Sinal de mais na frente, mantém o sinal, vai ficar menos 8. Agora efetua a conta, ó. Mais 15 menos 8 vai dar mais 7. Então perceba que o que a gente está fazendo no fundo aqui, a gente está fazendo também já uma subtração de números inteiros, né? Então a gente já aprendeu a adição e no fundo a gente está fazendo uma subtração, né? Ó, isso daqui, essa conta que está aqui, por exemplo, ó, ela é o menos 7 menos 4, certo? Então, no fundo, isso aqui pode ser visto como uma subtração também, que você que você já via os anos anteriores. No fundo, uma subtração, ela, na verdade, é uma adição, né? É uma adição de um número com o oposto do segundo termo aqui, certo? Então, quando a gente faz uma subtração, no fundo, a gente está fazendo a conta com o oposto do segundo número. Então, a gente já aprendeu adição e subtração aqui. Nada mais é do que eliminar os parênteses. No exercício 80, ó, vamos lá transformar as somas algébricas, eliminando os parênteses e efetuar a soma. Então, primeiro a gente elimina o parênteses, troca o sinal, mais 3, mantém o sinal, menos 5. Troca o sinal, menos 8, mantém o sinal, menos 3, troca o sinal, menos 9. Agora a gente tem que fazer a conta, né? Muito parecido com o que a gente fez no exercício da outra aula, né? A gente tem vários números para adicionar aqui, a gente tem várias estratégias possíveis. A gente pode pegar os complementares, pode fazer só os positivos, só os negativos. A gente pode também procurar os opostos, ó, que nesse caso tem, né? Tem o mais 3 e o menos 3. Cancela os dois, ó, dá 0. E aí faz a continha só com o que sobrou. Menos 5, menos 8, menos 9, vai dar menos 22. Vamos pular para a letra C, ó. Na letra C vamos eliminar os parênteses, então troca o sinal, fica mais 4, troca o sinal, fica menos 3, mantém o sinal, fica menos 5, mantém o sinal, fica mais 8, troca o sinal, fica mais 7, certo? Bom, aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente consegue perceber que o menos 3 e o menos 5, se eu juntar os dois, dá menos 8, então eu posso cancelar com o mais 8. E aí sobra só essa continha simples aqui, ó, mais 4 mais 7 dá mais 11. Então a gente conseguiu um atalho aqui, né? E na letra E, ó, de novo, vamos eliminar os parênteses, troca o sinal, mais 75, troca o sinal, mais 3. Mantém o sinal, fica menos 6, troca o sinal, fica menos 7, troca o sinal, fica menos 3, troca o sinal, fica menos 78. E aí as contas estão cada vez maiores aqui, ó. Mas se você perceber bem, ó, se você juntar o mais 75 com o mais 3, dá para cancelar com menos 78, né? Mais 75 mais 3 dá mais 78, cancela com menos 78. E aí sobra só essa continha aqui que dá menos 16. Beleza, pessoal? Valeu!